Seguinte, nessa aula a gente vai fechar o módulo Programas e Simulações, em que a gente vai tratar aqui do bônus, que é um código para salvar automaticamente o trabalho que você está fazendo no matemática. Eu já tinha dado um spoiler dele em alguma aula anterior, mas agora a gente vai entrar a fundo no código e entender como que constrói ele. Então, primeiramente, a gente tem que pensar na lógica para construir o código e para poder implementar ele. Então, qual a ideia? Implementar o salvamento automático no matemático. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, eu primeiro pensei numa linha geral de raciocínio, num algoritmo geral, e aí a ideia seria tornar específico cada ideia dessa daqui, né? Ou seja, a visão geral, basicamente, seria criar um módulo de código dinâmico com um parâmetro de tempo alterável para alterar o tempo de salvamento. Então, a gente quer criar um módulo de código ali, em que, por ser um módulo de código, as variáveis vão estar locais, só que a gente quer uma forma de alterar um determinado parâmetro desse código, que é, por exemplo, o tempo de salvamento. Então, essa é a ideia geral. Agora, como que a gente vai fazer isso? Tem como a gente quebrar essa ideia em mais passos. E, em seguida, a partir do momento que a gente fez isso daqui, criou esse módulo, a gente precisa também criar a exibição do código na interface do matemático. Porque não adianta nada a gente criar esse processo, mas não criar a exibição dele no matemática para que a gente possa controlar e fazer essas alterações. Então, a partir dessa visão geral, a visão específica desse código seria o seguinte: o primeiro passo que a gente tem que fazer é definir um tempo de salvamento, em que a gente vai definir um tempo inicial de salvamento para a gente partir de algum lugar. Em seguida, a gente vai informar o notebook a ser salvo, que no caso vai ser o notebook presente aqui, né, que a gente vai estar trabalhando, porque tem como você alterar também o notebook que vai ser salvo, mas no caso a gente vai escolher o notebook presente, porque essa é a ideia, né? A gente está trabalhando no notebook e salvando ele automaticamente para que a gente não perca o nosso trabalho. Em seguida, criar uma forma de ver e ajustar o tempo de salvamento, porque, por exemplo, eu posso colocar, sei lá, 1 minuto, mas aí de repente não, eu falo assim, ah, não, 1 minuto está muito pouco, eu vou colocar 2 minutos. Enfim, eu posso querer alterar o tempo de salvamento, então a gente precisa criar uma forma para poder ajustar isso. Em seguida, a gente precisa criar uma forma também de remover tarefas a serem executadas para poder criar a ação de salvamento de forma repetida. Porque, por exemplo, se eu criei uma ação de salvamento para 1 minuto, ou seja, para o notebook ser salvo a cada 1 minuto, e eu mudei de ideia, quero que ele seja salvo agora só em 2 minutos, eu preciso ter uma forma de reverter isso para que não fique sendo realizados vários salvamentos simultâneos. E aí a gente precisa remover o tempo de salvamento anterior para poder implementar um novo. Agora, um outro passo seria criar um mecanismo para ativar essa ação de salvamento, ou seja, uma parte do nosso código para a gente dar o start no processo. E por fim, a gente tem que colocar isso tudo dentro de um código só para manter os controles e variáveis isoladas e permitir que elas sejam modificadas. Que a gente tem que trabalhar de forma ideal que a gente trabalhe de forma local para não poluir o nosso notebook, conforme já falei com vocês em várias aulas. Então, com essa lógica aqui, ó, que eu apresentei para vocês, a gente pode construir o código que eu vou mostrar para vocês, que ele vai salvar o notebook automaticamente, controlando o tempo que vai demorar para o código ser salvo. Então, o primeiro passo aqui, ó, era definir o tempo de salvamento e informar o notebook, né? Então, beleza, aqui, ó. A gente pode fazer isso com essa linha de código aqui, ó, em que aqui eu estou definindo o tempo de salvamento, estou colocando como 1. Esse 1, por enquanto, não tem relevância no sentido de que é 1 minuto, 1 hora. A gente vai tratar isso mais para frente. Mas a gente pode colocar aqui como autosave time 1, essa variável inicial para o tempo de salvamento. Em seguida, a gente passa ao símbolo nb a função evaluation notebook, que vai basicamente passar o notebook em questão aqui que a gente quer tratar, né? Então, por exemplo, essa função evaluation notebook, ó, pegando a ajuda aqui dela no matemática para vocês, o que ela faz? Ela dá o notebook no qual a função está sendo avaliada. Então, ela nessa sintaxe aqui vai dar o presente notebook. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui evaluation notebook, da função, da notebook em qual a função está sendo avaliada. Se eu tirar esse ponto e vírgula aqui, vocês vão ver que o notebook que
vai ser dado aqui, né, a saída que a gente vai ter, deixa eu só tirar esse trem aqui, vocês vão ver que a saída que a gente vai ter vai ser o meu notebook atual. Então, esse notebook object aqui me deu o notebook que eu estou trabalhando, que tem esse nome, né, Programas e Simulações. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa sintaxe anterior, a gente tem, então, essas duas variáveis definidas. Agora, qual a ideia? Criar uma forma de ver e ajustar o tempo. Para isso, a gente vai usar a função input_field, que ela faz o quê? Né? Ela, nessa sintaxe aqui, ó, vai representar um espaço, um campo em branco editável. E nessa sintaxe aqui, ela vai passar um campo editável que contém a expressão x. Então, input field é basicamente para a gente ter um campo ali que a gente possa editar os parâmetros. E por que a gente quer isso? Porque lembre-se, a gente quer alterar novamente o tempo de salvamento, certo? Então, a gente vai colocar justamente isso aqui, ó. Então, no input field eu estou colocando dynamic autosave time, e aí estou falando que vai ser um número, e estou falando o tamanho do campo, né? Então, isso aqui são opções. Então, aqui, ó, vocês podem ver até que essa sintaxe, aliás, essa forma como eu coloquei aqui, ó, já até tem aqui, que representa um campo de input cujos conteúdos são tomados para serem um número. Então, avaliando isso daqui, ó, pronto, a gente tem aqui o campo Dynamic Autosave Time, em que esse Dynamic aqui é porque a gente vai poder alterar esse campo aqui, né? Então, por exemplo, a gente poderia fazer isso, né? Colocar 2 aqui, e pode colocar 3, enfim, a gente tem um campo editável para controlar o tempo que a gente quer. E aqui é só uma opção para falar o tamanho desse campo editável. Enfim, agora a ideia vai ser construir, né, um esquema para a gente controlar o aumento ou a diminuição do tempo que a gente quer que salve o notebook. Então, para isso, a gente vai usar as funções increment, né, que possui essa sintaxe aqui, que aumenta o valor de x por 1 e retorna o valor antigo de x, e decrement, por sua vez, possui essa sintaxe que vai diminuir o valor de x por 1. Né? E agora a gente vai usar um grid aqui, né, que vai ser uma grade, que vai mostrar para a gente os conteúdos, enfim, dentro dessa grade. Né? Então, por exemplo, poderiam ser gráficos aqui, poderiam ser botões, como a gente vai fazer aqui agora, poderiam ser diversos objetos aqui dentro dessa grade. Então, aqui ó, a gente vai usar a função button também, que vai representar um botão que é nomeado, né, de acordo com a primeira entrada aqui, né? A gente coloca a nomeação na primeira entrada e em seguida a gente passa a ação que esse botão deve fazer sempre que ele for clicado. E aí reparem, aqui na nossa grade, ó, a gente tem dois botões. A gente tem esse botão aqui e depois a gente tem esse outro botão, os dois no formato de lista, né? Ou seja, a gente tem aqui uma lista de listas, né? Então, a gente tem algo nesse sentido aqui na nossa grade, em que cada uma dessas entradas, né, são botões. Então, passando para a primeira entrada, a gente está colocando aqui o botão setinha para cima, que vai denotar para a gente aumentar o tempo de salvamento. E, analogamente, aqui a setinha para baixo, né, o chapéu circunflexo para baixo, que é para diminuir o tempo de salvamento. E aí eu vou passar por um desses aqui, porque o outro vai ser análogo. A gente vai ter um botão aqui e o de diminuir vai ser análogo ao de aumentar. Então eu vou explicar somente o de aumentar. Qual que é a ideia? Aqui a gente vai ter a ação do botão na segunda entrada. E o que é essa ação? É um módulo de código. E o que tem nesse módulo de código? Bom, aqui tem a variável local autoSaveTimeX, em que o valor inicial dela é autoSaveTime, que vai ser o valor que a gente já tinha definido aqui, né, como sendo 1. E aí, beleza. Nesse módulo de código, em seguida, a partir do momento que a gente definiu a variável local, a gente tem aqui autoSaveTimeX
mais. Ou seja, vai incrementar o valor de autosave time, em que aí eu vou pedir depois para esse módulo, né, me retornar o maior, aí eu vou falar que vou redefinir o autosave time dentro desse módulo de código, na verdade, como sendo o maior valor entre 1 e autosave time x. Ou seja, a gente vai estar aumentando o tempo de salvamento e aí eu estou querendo que o novo tempo de salvamento, o novo autosave time, seja o maior valor entre 1 e isso daqui, né? Então isso aqui é para impedir que, por exemplo, o usuário ele coloque um valor menor do que 1. Então a gente vai ter um valor mínimo ali no qual a gente não pode passar para baixo para poder salvar o nosso código, né? Então, por exemplo, se a gente tem um valor mínimo de 1 minuto, por exemplo, a gente não pode salvar o código em menos que isso. É isso que essa parte aqui está passando para a gente. Agora, o resto tudo aqui, ó, são opções. Em que aqui eu estou falando para me dar na aparência de palette. Aqui eu estou passando algumas outras opções, como preenchimento de conteúdo, margens do quadro, margem de imagem, tamanho, enfim. A gente pode depois tirar isso daqui para vocês verem como que ficaria. Mas isso daqui são opções. Então, avaliando essa grade, o que essa grade vai me dar? Ela me deu 2 botões aqui, ó, reparem. 2 botões clicáveis, né? Então, a gente tem 2 botões clicáveis que vão ser combinados com esse input field aqui quando a gente montar o código final. E a ideia é que vai aumentando ou diminuindo, né, isso daqui. Em que, de fato, ó, se a gente já vier... Opa! Se a gente já pegar aqui, ó, esse input field, reparem no seguinte, ó. Deixa eu avaliar aqui de novo aqui embaixo. Input field, beleza, tá aqui 4. Aí reparem, se eu diminuir, ele vai diminuindo, ó. E aí para no valor de 1. Aí ele vai aumentando o valor do tempo de salvamento, só que aí não tem valor máximo, né? Mas tem um valor mínimo de tempo de salvamento. Então essa aqui é a ideia, só que a gente vai colocar isso tudo dentro de um código só. Então, é isso que esses 2 botões vão fazer, vão alterar o valor aqui do meu campo de entrada. Agora deixa eu deletar. Então, a partir do momento que a gente já criou isso daqui, a gente precisa criar uma forma de remover salvamentos, criar novos e dar início aos salvamentos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar as funções schedule task, create schedule task, remove schedule task e start schedule task. Em que o que essa função faz, né? Tarefa programada. Basicamente representa uma tarefa a ser avaliada na programação definida por esse tempo aqui, né? E create schedule task vai criar uma tarefa local programada, né, que vai ser repetida sempre que a expressão aqui ela for avaliada, né? E remove schedule task vai remover aquela tarefa programada, por sua vez, e start schedule task vai dar início àquela tarefa programada. Então, por exemplo, se eu programei... Então, qual que vai ser a ideia aqui, já adiantando, né? A gente quer... Qual que vai ser a tarefa que a gente quer criar? Salvamento automático. Então, a tarefa vai ser o quê? O salvamento... Peraí, que está na célula de entrada. A tarefa vai ser o quê? O salvamento automático. Vou colocar só salvamento. Então, o create schedule task vai fazer o quê? Vai criar o salvamento. O remove schedule task vai remover o salvamento. E o start schedule task vai iniciar o salvamento. Basicamente, isso aqui que a gente vai implementar para representar, para criar o nosso salvamento automático. E aí agora, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai criar um botão também para que a gente consiga acionar esse salvamento automático. Então, usando a sintaxe de botão, a gente coloca aqui ligar salvamento automático na primeira entrada. Na segunda entrada, a gente passa um módulo de código que vai representar a tarefa a ser executada, né? E, bom, aqui dentro desse módulo de código, a gente tem como variável
local o autosave. E aí, a partir daí, ó, a gente passa aqui dentro do módulo de código para remover as tarefas programadas, para já limpar de início. Então, qual que é a ideia? A gente vai ter um botão de ligar salvamento automático. Só que toda vez que a gente liga esse botão, o que a gente vai querer? A gente vai querer que ele remova ações anteriores e inicie novas, de acordo com o que a gente colocar para ele. Então, para isso, ó, a gente já passa logo de cara aqui, ó, para ele remover as tarefas já programadas. Ou seja, se a gente programou para salvar em 1 minuto e a gente agora vai fazer em 2, ele já de cara, quando a gente aperta ligar salvamento automático, vai remover o salvamento em 1 minuto para começar o de 2. Então, ó, vamos... Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Passando Schedule Tasks, né, que vai ser as tarefas programadas nossas, que vai ser o salvamento. A gente está passando dentro de Remove para já remover. E isso daí vai evitar que o notebook ele salve várias vezes em paralelo o nosso código, porque a gente poderia ter várias tarefas, né? Salvar em 1 minuto, salvar em 2, salvar em 3, e aí, se a gente não fizer isso aqui no nosso código, colocar para remover a tarefa, ele vai pegar todos esses tempos que a gente avaliou. Então a ideia é justamente isso, para remover, né? Por isso que a gente remove. Agora, autosave, aqui, ó, lembrem-se que era a nossa variável. O que vai ser essa nossa variável? Vai ser justamente para criar os nossos salvamentos automáticos, né? Aliás, agendar os nossos salvamentos automáticos. Em que aqui, ó, a gente vai usar o create schedule task, em que na primeira entrada do create schedule task, se vocês forem lembrar aqui, ó, qual que era a sintaxe dele, a gente tem aqui, né, duas entradas. A gente está usando a sintaxe com duas entradas, que é justamente essa daqui, ó, expressão e o tempo, né? Então aqui, ó, a gente está usando essa sintaxe que vai criar uma tarefa que vai ser repetida, que vai avaliar a expressão repetidamente a cada tempo em segundos. Então aqui, ó, já passa a unidade de tempo que o create schedule task trabalha. Ele trabalha em segundos. Então aí, ó, qual que vai ser a ideia? A gente vai pegar aqui a nossa tarefa, né, a ser executada, né, a ser criada. E qual que vai ser a tarefa a ser criada? Salvar o notebook, certo? Então aqui a gente está passando notebook save para salvar o notebook NB, né? Então essa função aqui, notebook save, salva o determinado notebook que você queira. Aqui eu estou passando NB, que se vocês forem se recordar, é justamente o notebook atual, né? De fato, se eu puxar aqui NB, vocês vão ver que é o notebook atual Programas de Simulações. E beleza, a partir daí, então eu passo em seguida o tempo de salvamento. E aí lembrem-se, eu defini autosave time como sendo o quê? Como sendo 1. E aí aqui eu estou multiplicando por 60, porque a unidade aqui é segundos, então 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Então a ideia é essa aqui, né? Estou passando 1 minuto, né? Aí eu estou pegando esse autosave time aqui, que é o que eu vou controlar, né, no nosso código final. Vou colocar 1, 2, 3, ele vai pulando de 1 em 1, e aí vai ser sempre então em minutos, né? E, bom, deletando isso daqui, aí beleza, a gente tem então que o nosso autosave vai agendar o salvamento do notebook. Aí em seguida eu passo aqui o ponto e vírgula. Só que, beleza, agendou o salvamento. Só que a gente precisa de uma forma de iniciar o salvamento automático. Então, para isso, a gente passa aqui Start Schedule Task, que vai dar início ao salvamento automático. E aí, lembrem-se, isso tudo está dentro desse botão aqui, que vai gerar para a gente essa saída, que é ligar salvamento automático. A gente pode clicar aqui que vai já... que a ideia é que comece o salvamento do nosso código. Só que, lembrem-se, a ideia é colocar isso tudo dentro de um único código só e deixar tudo local. Então, é isso que eu vou fazer. Só que qual tipo de módulo de código a gente vai usar? Porque tem dois, Module e Dynamic Module. Dynamic Module eu não falei com vocês anteriormente, mas é uma leve variação do Module. A diferença básica é que com o Dynamic Module a gente tem um controle sobre um determinado parâmetro ali em que a gente queira editar manualmente, basicamente. Deixa eu pegar a definição aqui. Então aqui, ó, representa um objeto que mantém a mesma instância local dos símbolos no curso de todas as avaliações
do objeto dinâmico na expressão. E aqui, ó, símbolos especificados no módulo dinâmico vão ter seus valores por padrão mantidos através de todas as seções do sistema Wolfram. Então, ó, exemplificando o Dynamic Module, vamos pegar aqui, ó, x, certo? A variável aqui, e aí vamos passar o que esse Dynamic Module vai fazer. Aí eu estou criando aqui, ó, um controle dinâmico, que é um slider, né? Que ele vai pegar aqui, ó, esse slider, estou passando dentro dele, né, o Dynamic X, que vocês vão ver já o que faz, né? E aqui eu estou passando Dynamic X para me dar o valor de X. Então aqui eu estou passando essa lista com duas entradas. Uma entrada é o slider e a outra entrada é o Dynamic X. E aí isso aqui, ó, gera basicamente esse controle deslizante, que eu posso alterar, né? Então essa primeira parte aqui que eu estou alterando, né, deslizando aqui, é associado ao slider, e aqui é ao Dynamic X. Então reparem, o Dynamic X, quando a gente passa dessa forma, assume valores de 0 a 1. E aí o módulo de código, bom, vocês já sabem qual que é o módulo, como funciona um módulo de código. Então pegando esse exemplo bem básico aqui, né, dado pelo próprio Matemática Inclusive, ó, se a gente tem esse módulo de código local aqui, que, bom, ele está pegando a variável x, está atribuindo o valor inicial x0, aí está falando que enquanto x for maior que 0, faça que x é igual a log de x, e aí me devolva x. Então estou passando aqui 2. Bom, como 2 é maior do que 0, ele vai me dar o log de 2. E estou passando menos 2 também. Aí, como menos 2 é menor do que 0, ele vai me dar menos 2. Então está aqui, né, esses resultados em forma de lista. Então está aqui. Esse aqui vai ser o log de 2, né? O log de 2 e log de menos 2. Então, por exemplo, poderia colocar aqui 1, né? O log de 1 é 0, né? De fato, 10 elevado a 0, 1. E, bom, então aqui o menos 2 ele me retornou menos 2, que foi o que eu pedi, né? E essa é a ideia do módulo dinâmico e do módulo de código. Eles têm essa leve diferença que no módulo dinâmico a gente tem esses controles editáveis aqui, mas que ainda assim ele mantém as propriedades do módulo, que é manter as variáveis de forma local. Então, ele mantém as propriedades do módulo, o que é muito bom. E aí, qual que vai ser a ideia? Então, a gente vai agora encapsular todo o código que a gente construiu até agora, em que, se vocês se lembrarem, a gente parou aqui, né? E aí, qual que é a ideia? É juntar tudo isso dentro do módulo dinâmico. Para isso, ó, o que acontece? Eu vou passar aqui dentro do módulo dinâmico as variáveis, que são AutoSaveTime e NB. Então, repare, eu já estou atribuindo valores iniciais para essas variáveis. Então, AutoSaveTime estou atribuindo como valor inicial 1. NB eu estou atribuindo como valor inicial o notebook atual de execução, que é esse daqui, que, se vocês for lembrar, é o programa de simulações. E aí, em seguida, eu estou criando uma ligeira diferença do que eu fiz no resto aqui, que é, eu estou criando vários botões, certo? Aí qual que é a ideia desse módulo de código? Ele vai apresentar esses botões em uma linha. Então, para isso que eu estou passando esse row aqui, essa função row. Se vocês forem ver, ela finaliza bem aqui, ó. Então, aqui está a nossa row. E ela vai criar essa linha com esses vários botões e essas opções que eu criei, né? Então, aqui, ó. Então, a gente tem o salvar automaticamente a cada, aí estou colocando aqui um espaço, né? Então, deixa eu pegar esse fim dessa lista aqui, ó, que está aqui, ó. Então, aqui está aqui a nossa lista. Aí eu estou passando a string salvar automaticamente cada, spacer 5 para dar um espaço, né? Então, o que vai ter nessa linha? Salvar automaticamente cada, espaço. Aí aqui vai ter uma outra linha em que eu estou passando, né, nessa outra linha os meus o campo de entrada, né, o campo de entrada, e a minha grade com os botões, em que eu também estou incluindo aqui uns espaços entre cada uma dessas coisas. Então, criei outra linha aqui, dentro da minha linha, né, que eu já estou criando, que nessa linha vai ter o campo de entrada,
a minha grade com os botões, e aí em seguida, ó, eu dou um espaço aqui, coloco e crio o botão salvamento automático, né? Ligar salvamento automático. E a ideia é que, avaliando isso tudo, a gente tenha justamente isso, ó, salvar automaticamente a cada, né, que foi essa string aqui. A gente tem aqui um espaço, a gente tem o nosso campo de entrada, a gente tem o nosso botão, a gente tem aqui minutos, né, que eu também coloquei, para dar a unidade do tempo em que a gente está fazendo isso, e ligar salvamento automático. Então, avaliado esse código, a gente pode apertar aqui o botão ligar salvamento automático, que ele vai ligar o salvamento automático a cada 1 minuto, em que se a gente deixar passar 1 minuto aqui, a gente vai ver que esse asterisco aqui vai sumir, porque o notebook foi salvo automaticamente, sem eu apertar Ctrl S, sem eu salvar, nem nada. Então, essa é a ideia por trás do salvamento automático que eu falei para vocês, em que teve aqui algumas novas funções, né, como o Dynamic Module, que é essa função útil quando a gente quer apresentar um módulo de código dinâmico. A gente viu um pouco mais também da lógica de programação por trás de um problema, né? Então, qual que era o nosso problema? Era criar um salvamento automático. Para isso, a gente precisou o quê? Dissecar esse problema em partes menores, né? A gente precisou decompor ele em partes menores e aí implementando essas partes menores no matemática e, por fim, colocando isso tudo dentro de um módulo de código para que esse módulo de código a gente tenha a ação a ser executada, que é o salvamento automático. E aqui, ó, reparem, salvou automaticamente sem eu apertar Ctrl S nem nada. Foi por isso, inclusive, que o relógio apitou aqui. Era o tempo de 1 minuto que eu estava contando. Então, por essa aula é só. Vejo vocês na próxima aula, que vai ser já do novo módulo do curso, que é o Criando Apresentações. Então, por hoje é só. Vejo você na próxima aula.